Olá, olá, meus alunos, minhas alunas de todo o Brasil aí, chegando na reta final desse concurso da Polícia Militar do Tocantins. Você que se preparou aí com a gente aqui na Prolum, estudou a administração pública na Constituição Federal e a Constituição do Tocantins. Chegou o momento agora de revisar, de conhecer a banca. A gente vai entender todos os fundamentos ali, a logística e a forma de cobrar os assuntos, apontando logicamente para as pegadinhas. Você vai perceber que a banca segue uma linha de raciocínio nas questões. Tem questões aqui de 2017, recentes, mas tem questões também bem antigas. E você vai perceber que a linha de raciocínio é a mesma. Então, é interessante você conhecer essas pegadinhas, porque na prova cai uma questão parecida e você, opa, isso aqui eu já conheço. Às vezes você nem domina muito o assunto, mas pelo fato de conhecer a banca, você já, opa, essa letra está com cara de pegadinha, está bem parecida com as que foram resolvidas pelo professor Soares. Então, você já vai lá e consegue eliminar aquele item. Vamos lá. Tem questões da própria banca, que é para a gente realmente conhecer a banca, e tem questões no estilo da banca, foi o que fiz, para você compreender, e logicamente questões da Constituição do Tocantins. As questões foi eu mesmo que fiz, mas estilo da banca OCP, seguindo a mesma linha de raciocínio dela. Então vamos lá. Primeira questão. A administração pública, nos termos da Constituição Federal de 1988, deve obedecer a princípios basilares, bem como outras regras gerais. Considerando o exposto, assinar a alternativa correta. Letra A. O percentual dos cargos e empregos reservados às pessoas portadoras de deficiência, conforme a regra constitucional, é fixado em 10% sobre o total de vagas disponíveis. Você lembra da nossa aula? A lei vai estabelecer o percentual das vagas para pessoas com deficiência. A Constituição não disse esse percentual. Ela apenas disse a lei vai estabelecer. Mas na própria Constituição não tem esse percentual. Então, a questão pediu de acordo com nos termos aqui, ó, da Constituição Federal. Então, beleza, letra A já era. Letra B. Com exceção dos casos especificados em lei, as obras, serviços, compra e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantir o cumprimento das obrigações. Tá bem parecido, né? Tá bonito esse letra B. Com exceção dos casos especificados em lei, sim, eu falei que tem exceção, nem sempre vai licitar. Igualdade de condições, lembra o princípio da impessoalidade, pela link que está aí até no YouTube, no canal da ProAluna aí, você pode procurar sobre o princípio da impessoalidade. Vamos deixar ele aqui guardadinho, tá com cara de guarito. Mas vamos analisar os outros itens. A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, com suas devidas exceções. Beleza. Até aqui, né? Realmente, a acumulação, a regra é que é vedada, não pode ocorrer acumulação. Mas tem exceções, as quais não são extensíveis aos empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas da área da economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. O erro está aqui, ó. Não são extensíveis aos empregos e funções. São sim. A proibição de acumular é para cargo, empregos e funções, não é apenas para cargo público. Beleza? Então, o item C está errado. D. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Beleza. Correto até aqui. Nela, podendo constar nomes. Opa! Essa pegadinha é frequente. Caiu na Polícia Militar do Piauí
e pode cair na Polícia Militar do Tocantins. Nela, não podendo, tem que ter um nãozinho aqui, ó. Não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Bom, beleza. Então, tá errado o item D aqui nessa parte final. O prazo de validade do concurso público será de até 1 ano. Opa! Prorrogável uma vez por igual período, totalizando 2 anos o período prescricional. Tudo errado aqui. A única coisa que está errada aqui é que pode ser prorrogado uma vez por igual período. Mas o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, cuidado com isso, cuidado com esse até também. Se aqui no item E falasse assim, o prazo do concurso público é de 2 anos. Está errado. O prazo do concurso público é de até 2 anos. Então, pode ser de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano, até 2 anos. E eu posso prorrogar uma vez por igual período. Beleza? Tranquilo. Nossa aula teórica tem vários mapas mentais sobre isso. Sobre aqui o concurso público, sobre a publicidade. Então, se você ficou com dúvida nessa questão, volta lá para a aula teórica, pega o material, analisa os mapas mentais. Os mapas ajudam muito nesse momento de revisão. Você pode separar todos eles e fazer aquela revisão que ajuda bastante. Se você não é aluno do curso aqui de Constituição do Tocantins, da Polícia Militar, você pode ir no Instagram, que tem vários mapas mentais lá também. O Instagram é Prof. Soares. Com 2 S no final. E lá eu posto gratuitamente vários mapas mentais. Você pode ir separando aí, que serve demais como revisão. Então vamos lá. Segunda questão agora. De acordo com a Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão. Aqui tem uma dica. Quem comete improbidade administrativa, lembra o quê? Você lembra propina, suborno, lembra dinheiro, né? Quem recebe essa propina? Você lembra? Quem recebe propina vai para Paris. Lógico, ele vai gastar o dinheiro em Paris. Mas por que não pode ser outra cidade, professor? Por que ele não pode ir para Londres? Não, é Paris. Por quê? Porque quem comete improbidade, de acordo com a Constituição Federal, tem a perda da função pública. Além da ação de improbidade, pode ocorrer também a ação penal cabível. Deve ocorrer o ressarcimento ao erário. Pode ocorrer também a indisponibilidade dos bens e suspensão dos direitos políticos. Essa regrinha tem um mapa mental lá no Instagram. Procure lá sobre essa improbidade administrativa, que é muito importante você levar para a prova essa regra do Paris. Está vendo que a banca já cobrou. Questão aí 2017 da banca OCP. Vamos analisar. De acordo com a Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão unicamente na suspensão de direitos políticos e na perda da função pública. Não, o erro está aqui no unicamente, porque não é só isso. Cadê o ressarcimento ao erário? Cadê a indisponibilidade dos bens? Então, o item A está errado aí, pelo unicamente. Olha as palavrinhas da banca, olha como ela gosta de cobrar. Você já vai analisando, vai conhecendo a banca. Eu estou só alertando vocês aqui, abrindo a mente para conhecer a banca OCP. B. Somente na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário. Não respondendo o agente, a ação penal.
O somente deixou o item correto, e aqui também, né? Não respondendo o agente à ação penal. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, o finalzinho aqui está errado, e somente também. Letra C. A suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Foi o que eu acabei de falar com vocês. E é o que está aqui na regrinha do Paris, é o que está no mapa mental. Beleza. Item C, cópia da Constituição Federal. Vamos analisar os outros itens. D. Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, disponibilidade dos bens. Essa é pegadinha frequente. Não é disponibilidade, é indisponibilidade. Você lembrando da regra Paris, fica até fácil, né? Porque aparece D. Você não, Paris não tem D. Outra coisa, é suspensão de direitos políticos. Ela pode trocar por perda ou cassação dos direitos políticos. Se colocar cassação, você não, Paris não tem C. Então já está fora. Essa dica ajuda bastante. Letra E da mesma forma, suspensão de direitos políticos e disponibilidade dos bens. Não, é indisponibilidade dos bens. Os bens ficam indisponíveis. Portanto, item C, questão muito boa, cheia de pegadinhas. Fiquem atentos aí, conheça a forma de cobrar da banca. Agora, Instituto de Pegadinhas Suarim 2018. Vamos lá, Constituição do Tocantins, assinar a alternativa correta. Os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar são militares da União, regidos por estatuto próprio, tido em lei. Como eu vou ler primeiro, depois eu aponto aí as pegadinhas. Os membros das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar são militares do Estado, regidos por estatuto próprio, estabelecido em lei. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres inerentes são asseguradas em plenitude apenas aos oficiais da ativa e com ressalvas aos oficiais da reserva ou reformados, sendo privativos títulos, postos e uniformes militares. O militar em atividade que, ao aceitar cargo público civil permanente, será agregado. Letra E. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento perante a justiça militar, que decidirá sobre a perda do cargo ou patente, se o considerar indigno ao oficialato ou com ele incompatível. Vamos apontar as pegadinhas. Qual o gabarito? Você já sabe? Vamos lá. Letra A. Os membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar são militares da União. Opa! Não. Militares do Estado e não da União. Os membros das Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são militares do Estado. Ah, professor, essa aqui está certa então, né? Porque ele falou militar do Estado. Não. Forças Armadas não são militares do Estado. É apenas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, que são militares do Estado. As pegadinhas aí. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes são asseguradas em plenitude, apenas aos oficiais da ativa e com ressalva aos oficiais da reserva ou reformado. Isso aqui vai cair. Não tem essa ressalva. As patentes são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva e reformado. Não existe essa ressalva ao oficial da reserva ou reformado. É assegurado em plenitude aos 3, da ativa, reserva ou reformado. Cuidado com isso daí. O militar em atividade que aceitar cargo público civil permanente será agregado. Não. Será transferido para reserva. Não ficará agregado. Agregado é se for
temporário, né? Não eletivo. Aí ele fica agregado. E tem a regrinha lá dos 2 anos, né? Volte lá no material, assista ela novamente. Se eu não me engano, é nossa aula 2 de Constituição do Tocantins. Aula 1 ou 2. E a letra E é o nosso gabarito. Você tem que memorizar, pode cair. Cuidado com o prazo aqui. Prazo é sempre pegadinha. Pode colocar superior a 1 ano, superior a 3 anos. Cuidado com isso daí. Mas está completamente correto o item E. O oficial for condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, cuidado com isso, não é qualquer sentença, é a sentença transitada em julgado, será submetida a julgamento perante a justiça militar, que decidirá sobre a perda do seu cargo ou patente, se considerar indigno ao oficialato ou com ele incompatível. Tranquilo aí a terceira questão. Mais uma do Instituto de Pegadinhas Soarim, 2018. Segundo as normas da Constituição Estadual do Tocantins, julgue os itens e assine a alternativa correta. Ao servidor público civil são vedadas a sindicalização e a greve. Pegadinha frequente. Civil é garantida a livre associação sindical. A greve é exercida nos termos e limites de lei específica, não é lei complementar, é lei específica. E aqui seria correto se fosse ao militar. Militar, sim, verdade, sindicalização e greve. O servidor público militar não pode estar afiliado a partido político. Aí você está certo, professor? Não, está errado. Porque o servidor público militar não pode estar afiliado a partido político enquanto em efetivo exercício. Enquanto ele estiver em efetivo exercício, ele não pode estar afiliado a partido político. Tem essa regrinha aí. Cuidado, a banca aqui, o Instituto de Pegadinhas, generalizou. O servidor público não pode estar afiliado a partido político, militar. Não, ele não pode estar afiliado a partido político enquanto em efetivo exercício. Muito cuidado com isso. Está errado aqui 1, está errado 2. O militar da ativa que toma posse em cargo, emprego ou função pública temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado. Lembra da questão anterior? Pois pronto, tá aqui, ó, temporário fica agregado. Se for permanente, vai para a reserva. Ao respectivo quadro, e somente poderá, enquanto permanecer na situação, ser promovido por antiguidade. Só pode ser promovido nessa situação por antiguidade. Contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade. Então, ele só vai para a inatividade após 2 anos de afastamento, contínuos ou não. Beleza? Está correto aqui o item 3. Coloquei aí em forma de revisão realmente. As patentes dos oficiais conferidas pelo comandante da polícia. Não, as patentes são conferidas pelo governador do estado. Portanto, somente o item 3 está correto. Essa questão é muito boa. Várias pegadinhas. Esse item 1 e 2, nem um mapa mental no Instagram. Vá lá, corra, tire print desse mapa mental, analise corretamente, para não errar uma questão dessa. E essa questão foi eu que fiz. Mas você vai analisar que a banca OCP gosta de cobrar isso. Então não deixe de ir lá no Instagram não e pegar o mapa mental. Você que é meu aluno aqui do curso, da ProAluno, você já tem esse material aí. Basta procurar, basta assistir a aula novamente e pronto. Quinta questão. Referente à administração pública direta e indireta, assinale a alternativa correta. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros naturalizados, desde que residentes no país há mais de 5 anos.
Tá errado aqui, ó. Que os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros. Beleza. Que preenche o requisito estabelecido em lei. Tranquilo. E também aos estrangeiros. Só que os estrangeiros é na forma da lei. Não fala nada de estrangeiro naturalizado, não. A Constituição, artigo 37, inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preenchem requisitos estabelecidos em lei, e aos estrangeiros na forma da lei. Isso é pegadinha demais, cuidado. É proibido ao servidor público realizar greve. Não. No caso aqui, a questão deveria ter o civil, né? Mas a gente entende que é o civil porque ela falou da regra de administração pública. Então, o servidor público civil, ele pode sim realizar greve nos termos de lei específica. Então, a questão está errada. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo. Eu falei, é pegadinha. Muito cuidado com isso. Lembra? Nossa aula eu disse, isso aqui vai ser cobrado, isso aqui é pegadinha. Tá, e a banca já cobrou. E pode cobrar na sua prova da Polícia Militar. Então, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Tá ok? Correto. É só lembrar do alfabeto, né? O E, ele vem primeiro do que o L e o J. Então, o Legislativo e o Judiciário não pode ser superior ao Executivo. Letra D. Essa também eu falei que era pegadinha. E tá aí, a banca cobrou. Somente por lei complementar pode ser criada autarquia. Para. Lei específica. E não lei complementar. Pegadinha grande que essas bancas fazem. Eu estou alertando vocês aí. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei complementar neste último caso, que é no caso da fundação, definir as áreas de atuação. Beleza. Aqui realmente no final é lei complementar, mas no começo é lei específica. Muito cuidado com isso. Letra E. Independe de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública. Não. Depende de autorização legislativa. O erro está aqui no independe. Portanto, o gabarito é o nosso item C. E vamos aqui. Sexta questão. De acordo com a Constituição Federal, analisa e assinar a alternativa que aponta as corretas. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Tá vendo como a banca repete as questões? Item 1 está correto, da forma como está na Constituição. Você lembrou na questão anterior, já resolve essa. Se cair na sua prova, você já sabe também, porque está revisando aqui. O item 2 também já foi falado, já foi cobrado pela banca. A banca segue uma linha de raciocínio. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Corretamente. Terceiro item, aliás. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destina-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Está correto. Função de confiança é exclusiva de servidor efetivo e o cargo em comissão deve respeitar um percentual mínimo de servidor de carreira. O restante, bota quem eu quiser lá. Beleza? Muito cuidado com essa questão da função de confiança e do cargo em comissão. Também está a nossa aula do princípio da impessoalidade. É vedado ao servidor público civil, olha a banca cobrando, o direito à livre associação sindical. Não, não é vedado. É garantido ao servidor público civil
a livre associação sindical. O militar é que é vedada a sindicalização. Cuidado com isso. Por que que eu friso bastante? Porque você está fazendo uma prova para a polícia militar. Então, muitas regras você aprendeu do militar. E a banca coloca isso de propósito. Às vezes, com nervosismo, ansiedade, você nem percebe esse civil aqui. Só vê lá, é vedado ao servidor público, direito à lei, associação sindical. O militar é vedado à sindicalização. Pá, vai e marca. Cuidado com isso, viu? Então, civil, não, civil pode sim. Portanto, o item 4 está errado. 1, 2 e 3 correto. Gabarito, item C. Sétima questão. Essa sétima vai repetir novamente. A sexta questão foi 2013. A quinta questão foi 2015. E a sétima questão, 2012. Todas da banca. E você vai perceber que vai repetindo. Que você aprendeu uma regra aqui, vai servir para outra questão e vai estar lá na sua prova. E você vai acertar. Pois vamos resolver aqui a sétima questão. Você já está começando a entender o fundamento da banca. Eu tenho certeza que agora já fizemos 6 questões e você já entendeu a linha de raciocínio da banca OCP. Já viu quais os termos que ela gosta de usar como pegadinhas. Então vamos lá, vamos revisar novamente aqui na sétima questão. Item 1. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Correto. Prazo de validade do concurso, até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Tem um mapa mental também sobre isso no nosso material e no Instagram. Pronto, procure lá, faça essa revisão no sábado aí, na sexta-feira antes da prova, para você não errar nenhum item desse. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo e emprego na carreira. Correto. Tem um concurso aberto, chamado todo mundo ainda, realizado outros concursos. Pode, mas eu tenho que chamar com prioridade o pessoal do primeiro concurso. Pronto. De novo, função de confiança. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destina-se apenas à atribuição de direção, chefia e assessoramento. Tá? Corretíssimo, a gente viu na questão anterior. E o item 4. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Também já foi visto, eu falei quando foi explicado na teoria, que isso era a pegadinha que você tinha que compreender. Está aí comprovando que a banca cobra demais. Portanto, os 4 itens estão corretos. Vamos agora para a 8ª questão. E vai repetir novamente. Vai seguir a linha de raciocínio que falei para vocês no início da aula. Aí, a respeito da administração pública, na forma disposta na Constituição Federal, analise assertiva e assinale a alternativa correta. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que prestam requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Corretinho. Pronto. Já foi visto aqui na aula várias vezes esse item 1. O item 2 novamente. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Correto. Prorrogável uma vez por metade do período? Não. Prorrogável uma vez por igual período. Cuidado com isso. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Correto. A gente falou do IBGE, né? Faz o censo. É a lei, não é lei complementar. O tempo é determinado, não é tempo indeterminado. E a necessidade temporária de excepcional interesse público. Corretinho. Tem 4. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Isso aqui também eu falei. É pegadinha. Tome cuidado com isso. E tá aí. A banca de vocês
cobrando. Portanto, está correto 1, 3 e 4, gabarito, item B. Nona questão. Assinale as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Vamos lá. Dor de professor, pode? Pode sim. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico? Sim, correto. A de 2 cargos ou empregos privativos profissionais de saúde com profissões regulamentadas? Sim, são as exceções, né? 2 de professor. Lembrando que tem que ter o quê? Frisei bastante. Compatibilidade de horários. 2 cargos de professor. Um de professor com outro técnico ou científico. E 2 de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Item 4, 2 cargos ou empregos privativos profissionais de saúde, outro técnico ou científico. Não, está incorreto esse item 4. Portanto, 1, 2 e 3, letra A, o nosso gabarito. E a última questãozinha aqui na nossa revisão, 10ª questão, do Instituto de Pegadinhas aí do professor Soarinho. Vamos lá. Segundo a Constituição Estadual do Tocantins, assinale a alternativa correta. A segurança pública é considerada um direito do Estado e é dever e responsabilidade de todos exercê-la para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas. Tá correto? Tá bem parecido, né? Tá bonito. Letra A, não. Tá errado. A segurança pública é um dever do Estado e é um direito e responsabilidade de todos. Cuidado com isso. São palavrinhas, ó. Trocou ali, já era. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, Forças Auxiliares e Reserva do Exército, juntamente com a Polícia Federal, subordinam-se ao governador do Estado. E aí, correto? Não. Não é Polícia Federal, é Polícia Civil. O restante está correto. O erro da questão é porque ela colocou Polícia Federal e não é Polícia Civil. Porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, Forças Auxiliares e Reserva do Exército, a PM e o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Civil, subordinam-se ao governador do Estado. O exercício da função policial é privativo do policial de carreira, recrutado exclusivamente por concurso público de provas e títulos, submetido a curso de formação policial. E aí? Professor, realmente, o exercício da função policial é privativo de policial de carreira, recrutado exclusivamente por concurso público de provas e títulos, submetido a curso de formação policial. Vou marcar o item C. Se você marcar o item C, você vai errar. Por quê, professor? Porque o concurso público é de provas ou de provas e títulos. E o item afirmou que é exclusivamente por provas e títulos. Não. Ele é recrutado exclusivamente por concurso de provas ou provas e títulos. Pegadinha boa essa, hein? Aí, tá errado por conta disso. Não é somente de provas e títulos. O concurso pode ser de provas ou provas e títulos. A Polícia Civil é dirigida por delegado de polícia de carreira, incumbindo-se das funções de polícia judiciária e da apuração das infrações penais, inclusive as militares da competência da União. E aí, tá correto? Uma pegadinha bem bobinha aqui, ó. Inclusive, não. A palavra correta é exceto. A Polícia Civil é dirigida por delegado policial de carreira. Correto. Incumbindo-se das funções de polícia judiciária e das apurações das infrações penais. Correto. Agora o final. Exceto as militares e as da competência da União. Beleza? Tranquilo. Alertando aqui. Se você, professor, cair em todas as pegadinhas, tranquilidade. Realmente, aqui é para você na pegadinha para não cair na hora da prova. Você, não, professor, não caí em nenhuma, não. Acertei a questão. Meus parabéns.
você está afiadíssimo aí para a sua prova. Mas você que quer na pegadinha, fique atento. A revisão é justamente para isso, para alertar vocês para as pegadinhas da banca. Letra E. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar possuem a função de polícia judiciária militar. Cuidado! Polícia Judiciária é a Polícia Civil, mas Polícia Judiciária Militar é a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da lei federal. Portanto, está correto aqui o nosso item E. E com isso a gente finaliza a nossa revisão aí em forma de questões para a Polícia Militar do Tocantins, baseado na banca organizadora, que a gente tem que focar na banca. Não adianta resolver questões CESP, FCC aqui com vocês. Nosso curso teórico a gente resolveu porque aquelas questões serviam como fixação. Mas aqui, realmente como revisão para conhecer o estilo da banca, tem que ser questão da banca. Não deixa lá de seguir no Instagram, pega lá os mapas mentais, ajuda bastante nesse momento, nessa reta final. Você está lá passando as fotos, está lembrando, o concurso é isso, é aquilo, o mapa mental serve para isso, para auxiliar vocês. Então, vá lá, eu disponibilizo gratuitamente todos os mapas, o que está na apostila, o que está no material, está lá no Instagram também. Então, é só ir lá e pronto. E com isso, a gente finaliza nossa aula. Desejo a todos uma boa prova, resolva com calma, tranquilidade, deixa o nervosismo em casa. Chega lá e diz, sou eu, nessa prova aqui eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou passar e pronto. Se der um nervosismo, ficar suando, frio na barriga, fiscal, quero ir no banheiro. Vai lá, dá uma voltinha, refresca, depois volta com calma e resolve sua prova. Só não vá perder a sua prova por nervosismo, ansiedade, não. Deixa isso aí em casa, beleza? Tranquilidade, forte abraço e bons estudos.